Olá! Vamos então aqui para a nossa terceira sessão sobre a administração do tempo. Mas antes da gente começar, aqui embaixo você tem todo o material de apoio para que a gente possa desenvolver uma sessão bastante produtiva. Tá legal? Então, vamos começar aqui. E por que é tão importante a gente conseguir fazer essa gestão dele? Para que a gente possa ser mais produtivo, que a gente possa fazer tudo o que a gente precisa fazer, tanto no trabalho quanto na nossa vida pessoal. Ok? Então aqui eu vou passar para você algumas técnicas, algumas coisas, algumas atividades que eu faço comigo mesmo, na minha vida. Eu gosto bastante desse assunto e aqui eu trago todo o aprendizado que eu tive através de livros e cursos que eu fiz e principalmente da experiência. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer para administrar melhor nosso tempo é ter clareza. Depois disso, organização. Vamos usar uma agenda. Você pode usar uma agenda física ou uma agenda digital, conforme o que for melhor para você. Fazer um planejamento. Vamos entrar em ação. Lembra que coaching é muita ação. E aqui na nossa sessão de administração do tempo isso não é diferente, muito pelo contrário. É aqui onde vai entrar muita ação mesmo. E por fim, vamos manter a consistência. Como é que a gente vai fazer tudo isso? Eu vou passar aqui a base disso tudo e depois eu abro os materiais juntos com você para que a gente possa fazer isso de maneira mais assertiva. Tá legal? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo para a gente administrar melhor o nosso tempo? A gente precisa esvaziar a nossa mente. Tudo. Coloca tudo no papel, ou no Excel que eu coloquei aqui para você, ou em algum lugar. Registra tudo. Tudo que tem na sua cabeça. Exatamente tudo. Tanto na parte profissional, quanto na sua vida pessoal. Tá? Aqui você vai colocar tarefas de casa, tempo de deslocamento, hora para chegar no trabalho, o que faz dentro do trabalho, o que você faz após o expediente, deslocamento para casa, se você faz exercício físico, que você tem que buscar alguma pessoa fora do seu horário de trabalho, se você, quanto tempo que você passa nas redes sociais. Lembra, aqui é você com você mesmo. Seja muito honesto, muito transparente. Coloca aí o tempo que você fica no WhatsApp, que você fica no Instagram, no Facebook, tudo isso para que você possa mapear totalmente um dia completo seu, uma semana completa sua e colocar tudo isso no papel para que a gente possa organizar isso da melhor maneira possível. Tá bom? Faça com calma, tá? Mas o que eu sugiro para você, para não ficar tão calmo assim, para não ficar tão livre, eu sugiro que você pegue um cronômetro do seu celular ou marque no relógio 10 minutos para você colocar tudo no papel. Quando você dá um comando muito claro para você mesmo, para o seu cérebro, que você tem 10 minutos para fazer determinada atividade, você vai lá e coloca muito mais energia, muito mais intensidade e você consegue realizá-la, ok? Então fica aqui a minha dica para você. Depois que você esvaziou a sua mente, é hora de colocar isso numa lista de tarefas, ok? Então tá lá, tudo rabiscado ali, tudo sem nenhuma sequência. O objetivo também não era que você tivesse nenhuma sequência. Agora a gente vai colocar isso numa lista de tarefas, que já eu mostro para você como a gente faz isso. Depois a gente vai agrupar as tarefas semelhantes, tá bom? Já a gente vai lá para o Excel e eu vou mostrar como é que você pode organizar as suas tarefas semelhantes para que você possa ser mais produtivo e fazer as coisas que são parecidas ou atividades muito próximas ou relacionadas em um único bloco de tempo. Tá bom? Depois você vai colocar na agenda, tá? Lembra que eu falei que você vai utilizar uma agenda física ou uma agenda digital? É hora de colocar as coisas na agenda para que você possa ter dia e horário para fazer suas atividades. Por fim, você vai fazer, ok? Quando chegar a hora, você vai lá e faz a atividade que precisa ser feita. Vamos então aqui para o Excel para mostrar como é que isso fica até o ponto aqui de agrupar as tarefas semelhantes. Vamos lá. Então aqui no Excel eu já trouxe para você um exemplo preenchido, apenas de atividades profissionais, tá? Então aqui eu listei várias atividades de uma pessoa e aqui a gente aí vai ter que classificar em categoria. Então, por exemplo, tem aqui reunião, está no bloquinho reunião. Tem aqui preparar relatório, está na parte de organização das atividades, ligar para clientes, enfim. Aqui é apenas um exemplo para que você possa ver como tudo isso feito. Depois que você colocou todas as atividades, preencheu as categorias na frente dela, você deve ter achado a sua agenda mais ou menos igual a essa coluna, né? Então, aqui eu separei por cor para ficar bem visual, para que você possa ver o tanto de coisas que acontece aqui no dia de assuntos diferentes. Então, por exemplo, nesse caso,
Essa pessoa tem uma reunião às 7 horas da manhã, depois já tem que preparar um relatório, depois tem que ligar para o cliente, depois tem outra reunião, depois tem que fazer uma apresentação, tem que ler e organizar os e-mails, organizar a agenda, enfim, uma série de atividades aqui até o final do dia, tá? Apenas um exemplo. E como essas atividades elas estão todas intercaladas, né? Você pode ver aqui pelo esquema de cores, a reunião, depois vem uma atividade, depois vem outra reunião. O que essa pessoa aqui, qual que é a ideia? Que agora é o passo da gente agrupar as atividades semelhantes. A organização ideal disso é que você fizesse tudo no mesmo bloco de atividades. Como assim, Rafael? Então, por exemplo, se você tem uma reunião aqui no primeiro horário e depois aqui às 8h30, busque fazer essas reuniões juntas ou no mesmo intervalo de tempo. Não deixa para fazer uma reunião agora e depois daqui a 2 horas, quando você fez uma série de outras atividades e depois vai ter que parar seu tempo de novo. Então, agrupe as tarefas. Depois, eu já coloquei aqui, veja, no caso dessa pessoa, tem analisar relatório aqui e depois aqui. Coloca junto. Depois tem que preparar relatório. Opa, então eu tenho que analisar, tenho que preparar. Ok, então colocou ali meia horinha para cada, 1h30 nessa atividade inteira, né, do analisar até o preparar, e juntou no mesmo time frame, no mesmo momento. Então essa pessoa ela não vai ter que analisar o relatório, fazer uma ligação, depois analisar outro relatório, depois preparar. Ela já vai fazer tudo isso agrupado. Depois vai ler e organizar os e-mails, e olha como é que fica mais agrupadinho e fica muito melhor. Aí você deve estar pensando agora, não, Rafael, legal, o papel aceita tudo, o Excel aceita tudo. Isso é verdade, mas eu aplico isso na minha vida. Isso mudou de uma hora para outra? Eu decidi no domingo à noite que na segunda-feira eu ia organizar minha agenda e foi assim? Claro que não. Claro que não, e não vai ser. Dificilmente isso vai ser, a não ser que você tenha a sua própria agenda, você tenha uma equipe, você é um empresário, você é um empreendedor, uma empreendedora, que você consegue fazer tudo isso. Aí tudo bem, aí tem alguns casos que isso seja possível, mas para a maioria das pessoas que trabalham em uma empresa, prestam serviço, isso é realmente desafiador, mas eu garanto para você, dá para fazer. Vai ficar assim na primeira semana? Não vai, mas você precisa começar a colocar a sua agenda, você precisa começar a bloquear tempo para que você possa realizar as tarefas na hora que você determinou. Porque se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Legal. Repetir essa frase. Se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Com o tempo, você consegue organizar a sua agenda e o pessoal começa a te respeitar. Porque uma coisa que é muito importante na gestão do tempo é falar não. Então, se você tem um horário bloqueado, que eu vou fazer aqui uma atividade de meia hora, de 1 hora, para ler e organizar meus e-mails, a pessoa vai falar, olha, posso falar com você? Posso falar com você depois? Podemos marcar um outro dia? Que agora eu estou no meio de uma atividade. Então, quando você começa a mostrar para pessoas que você está organizada, organizado, focada, focado, você começa a ganhar respeito. E aí, as pessoas começam a respeitar mais os seus horários. O importante é que você, em algum momento da sua agenda, deixe bloquinhos de tempo reservado para emergências. Emergências acontecem e vão acontecer. Reuniões, surpresas, uma chamada do chefe. Poxa, você tem que atender. Eu sugiro que você atenda. O que vai acontecer nesses casos? Se você tem a sua agenda totalmente tomada por compromissos, por calls, por reuniões, você não tem flexibilidade. E aí, por exemplo, eu tenho que analisar aqui nesse caso, preparar um relatório. Meia horinha. E se eu tenho ali no final do meu dia meia horinha bloqueado para justamente ter essa flexibilidade, poxa, meu chefe me chamou agora. Ok, vamos lá, atendo a reunião com o meu chefe e eu pego essa minha atividade, que era uma atividade só minha, e coloco lá onde estava esse espaço em branco. E assim eu consigo fazer essa gestão. É isso que eu sugiro que você faça também. Ah, Rafael, legal. E agora? Aí você tem lá um espaço bloqueado que não tem nenhuma atividade. Você não faz nada nessa hora? Não, claro que não. Não, imagina. Você pode pegar essa meia hora que você bloqueou para ter essa flexibilidade e adiantar uma outra tarefa e fazer uma outra atividade. Ok? Então agora a gente volta para explicar uma técnica que eu também uso chamada Pomodoro. Vamos voltar. Legal? Então entramos aqui na última parte, que era o faça. Expliquei para você como é que usa a planilha e agora eu vou mostrar para você uma técnica chamada Pomodoro para que a gente possa se concentrar e realizar as tarefas no prazo que a gente precisa. E como é que funciona a técnica Pomodoro? Ela pode ser dividida em 2 frentes. Um bloco
de concentração de meia hora ou um bloco de concentração de 1 hora. Como é que ele funciona? No bloco de meia hora, o que você vai fazer? Você vai parar para fazer aquela atividade, aquele relatório, preparar alguma coisa, colocar seu celular no modo silencioso, vai se concentrar totalmente aqui naquela atividade pelos próximos 30 minutos. Você vai pegar um timer, vai colocar no seu celular um despertador de 25 minutos. E assim que você começar a rodar, você só vai mergulhar e fazer aquela tarefa. Passados os 25 minutos, você vai se dar 5 minutinhos de pausa. Aí é pausa mesmo, tá? Não é pausa para você ver um e-mail, atender uma ligação, fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Não, é para você parar, levantar, se movimentar, tomar uma água, tomar um café, tomar um chá e descansar por 5 minutinhos. Passou 5 minutos, se a atividade não foi concluída, você faz mais um sprint de meia hora, mais 25 minutos e depois mais 5 minutos de intervalo. A outra frente do Pomodoro, que é a que eu uso no meu dia a dia, é de 60 minutos. Mas por que, Rafael, você usa de 60 minutos? Porque eu tenho um pouquinho de dificuldade para entrar nesse estado de concentração profunda em 25. Então o que acontece? Eu demoro de 5 a 10 minutos para conseguir entrar nessa concentração profunda e mergulhar na atividade e ir até o final do tempo. Então 25 minutos para mim é pouco. Se eu gasto ali de 5 a 10 para realmente me focar, eu tenho ali 15 e aí fica pouco produtivo. Então no meu caso, eu faço esse sprint de 50 minutos de concentração total, aí depois você para 10 minutos e caso a atividade não tenha sido concluída, você volta com mais um sprint de 50 minutos de foco total e 10 minutos de folga, tá? Para mim isso funciona muito bem. Então quando eu tenho algum projeto, alguma atividade que eu preciso realmente parar e concentrar, eu faço de 2 a 3 sprints de Pomodoro, bloqueando a minha agenda, me organizando, já faço isso há algum tempo, e aí sim eu consigo mergulhar e realizar as tarefas. E sendo muito transparente com você, lembra que eu falei lá na nossa primeiríssima sessão, quando eu expliquei como é que ia funcionar o processo de coaching? Antes de melhorar, vai piorar. Você vai enfrentar altos e baixos. Não vai ser um caminho em linha reta. Não vai ser um caminho suave. Não vai ser uma caminhada, um arco-íris, com nuvens e chocolate. Não vai ser isso. Numa jornada de desenvolvimento profissional, você vai enfrentar desafios no seu dia a dia. E eu só consegui deixar isso na minha vida, no meu dia a dia, o que eu faço hoje, depois de alguma prática, depois de meses praticando, meses falando não, ajustando uma reunião aqui, ajustando uma reunião ali, entrando em acordo com as pessoas que trabalham comigo, da minha equipe, também com o meu chefe. Então, você precisa de tempo, se dê esse tempo, mas não desista, persista, tenha consistência, que é o último ponto que eu falei aqui da nossa sessão de administração do tempo. Se você colocar isso em prática, todos os dias, pouco a pouco, não vai ser confortável, não vai ser tranquilo, tá? Você vai enfrentar que você mesmo vai querer voltar ao estado anterior. Poxa vida, mas deixa eu atender a ligação, deixa eu falar com essa pessoa, ele veio aqui na minha mesa, ele pediu uma ajuda. Se você fizer isso por muito tempo, você não vai conseguir fazer as suas atividades. E aí quem vai ser o prejudicado nisso tudo? Fala pra mim. Eu já ouvi, eu entendi. É você mesmo. Tá bom? Então, persista e busque fazer isso. Eu consegui, eu não sou mais uma pessoa especial, eu só tenho prática e consistência nessas atividades e a gente consegue chegar lá com bastante esforço e a motivação principalmente. Tá bom? Depois que então a gente fez o passo das atividades de fazer, nós vamos planejar o dia seguinte. Como é que a gente planeja esse dia seguinte? Deixa eu mostrar para você o PDF, que você já deve ter baixado aí, não é mesmo? De um planner que eu preparei especialmente para você poder se planejar, que é da maneira que eu também me planejo. Vamos lá, está aqui na tela. Então como é que funciona esse planner? Vamos supor que hoje seja domingo e você vai planejar o seu dia de amanhã, a segunda-feira. Então, hoje, domingo, você sentou e se planejou. O que eu tenho para fazer amanhã? Quais são minhas 5 principais tarefas, minhas principais prioridades para minha segunda-feira? Você lembra, você descarregou ali todos os seus afazeres, colocou em ordem, colocou na agenda, agora você vai planejar o seu dia a dia. Então a gente começa lá do macro e agora a gente está aqui no micro para chegar e exatamente o que você tem que fazer no dia seguinte. E para isso eu preparei esse planner. Então lá no domingo à noite você vai colocar suas 5 prioridades de segunda-feira. Aí chegou segunda-feira, você fez lá suas 5 prioridades, conforme planejado,
E aí você vai planejar a sua terça-feira. Só que antes de você pegar e fazer uma folhinha nova, você vai refletir e colocar os aprendizados que você teve naquele dia. Então você escreve, tá? Não deixe isso na cabeça. Escreva, digite, anote em algum lugar. Esse diário, vamos chamar esse planejado, esse planner, que ele te ajude no seu dia a dia. Você escrever ali todos os aprendizados que você teve na segunda-feira, que você já viveu e você está planejando a sua terça. E antes de planejar a sua terça-feira, você coloca 3 pontos que você, pelos quais você foi grato naquele dia. E aqui, pessoal, eu não estou falando de pontos, aqueles pontos grandes, né? Pela vida, pela saúde, pela família, pela casa, pelo alimento. Perfeito. Isso nós temos que ser gratos realmente todos os dias. Mas é para que você comece a observar no seu dia pequenas coisas que você possa falar, poxa vida, hoje aquele cafezinho estava especial. Hoje eu estava numa reunião e eu me senti muito produtivo. Hoje eu tive um reconhecimento de um colega de trabalho meu falando que eu estou muito melhor do que eu estava há 15, 20 dias atrás. Então que você pare, pense e reflita nessas pequenas coisas que acontecem no dia a dia e registre aqui. E aí depois que você fez isso, você vai estar com uma outra energia para que você possa planejar a sua terça-feira. E a mesma coisa, planejou as 5 principais atividades, realizou na terça-feira à noite, viu que você poderia ter feito de diferente se você tivesse a oportunidade de viver esse dia novamente. Então o que você teve ali de aprendizado, pelo que você foi grato nesse dia e planeja o seu próximo dia. Ok? Uou! Bastante coisa hoje, né? Então depois dessa sessão de administração do tempo, não podemos deixar de pensar nos seus próximos passos, o que você vai fazer de hoje, a partir de hoje, até a nossa próxima sessão, nosso próximo encontro, para continuar caminhando em direção ao seu objetivo e principalmente os aprendizados. Por que valeu a pena você ter feito hoje aqui comigo a sessão de administração do tempo? Tá legal? Muito obrigado, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.